compõe uma boa resposta de como tá o time. Do que motiva as pessoas a fazerem o que elas estão fazendo é importante, sim. Sim, é taxado muito por só querer resolver o problema de negócio, tipo, a qualquer custo. Não gosto disso, né? Particularmente no meu caso, foi muito positivo porque... Quando o usuário usa essa feature, ela funciona, ela gera resultado. A forma de sucesso, colocar o dev e um diretor executivo de uma empresa na mesma reunião... Bora para mais um Tech Solvers Podcast. Esse vai ser um assunto, um papo cabeça que eu quero ter contigo. Filosófico. Vai ser tipo aquela entrevista que eu fiz contigo de como foi ser um consultor McKinsey. Tá bom. Só A gente que já agora... teve episódio meio terapêutico, falando de cultura nerd. Sim. Toma cuidado porque a gente se perde às vezes quando a gente vai nessa linha. Eu vou me policiar. Tá Mas bom. esse é um papo cabeça, talvez polêmico. Que o papo central que eu quero ter contigo hoje, eu também tenho algumas opiniões, inclusive já me causaram cancelamento, mas o que eu quero conversar é uma pergunta que a gente recebe muito, que é: como tá o time? Essa pergunta a gente recebe tanto do pessoas da nossa empresa quanto de clientes, e provavelmente é aí o que eu quero explorar contigo. Quando tu estava em cadeiras de tech como CTO, como head de engenharia numa corp listada, tu já participou de ambientes onde as pessoas de negócio vinham e te falavam: como tá o time? O time tá entregando bem? A gente vai bater os prazos? Essa cobrança que tá em cima da cadeira de tech é uma cobrança que eu quero conversar um pouco e eu vou desenvolver melhor esse assunto, mas eu queria, da forma mais ampla possível e com o que vier na tua cabeça, o que pra ti compõe uma boa resposta de como tá o time. Pergunta abrangente, mas agora eu entendi o lado filosófico da pergunta. Cara, vamos lá. Primeiro, a resposta nada sexy que eu vou dar é por que a gente fica tão inconformado quando a cobrança vem em cima do time de tecnologia, quando na verdade ela existe para a empresa como um todo, né? Que talvez o distanciamento histórico que existia entre a famosa área de TI Sim. e o resto da empresa fez com que pessoas de tecnologia ficassem muito alheios ao resultado de negócio, à cobrança na ponta. Então é muito comum você ouvir até hoje o dev resolver só o bug que foi reportado e eventualmente ele achou até outro problema no meio do fluxo, mas ele, não, mas eu fiz o meu aqui, sabe? Tem muito essa mentalidade. Eu fiz o que me foi pedido. Uhum. Se tá uma vírgula fora do que foi pedido, a pessoa não fazer. Por que eu tô dizendo isso? Porque para mim essa cobrança é muito natural. E aí eu sempre olho para isso por dois ângulos, porque tem a experiência individual, que eu sempre fui consultor desde muito cedo, então eu tinha responsabilidade pela entrega como um todo. Sim. Não bastava que o time, estando bem, entregasse o software, se a gente não tivesse construído a coisa certa, no tempo certo, apresentando o resultado que estava eventualmente no PowerPoint que a gente tinha vendido. Então não adiantava. Então acho que eu tomo muito cuidado com isso. E eu, tomando muito cuidado com isso, reconheço que as pessoas que vêm da carreira estritamente técnica, eventualmente não foram expostas a essa demanda. Onde que eu percebo isso hoje na nossa realidade? A gente tem feito alguns projetos com viés um pouco mais consultivos e eu tenho puxado gradualmente nossos devs mais sênior. A dificuldade da galera não é em entregar as coisas super complexas técnicas que a gente entrega. A dificuldade do time e das pessoas que a gente está formando é de eventualmente conduzir uma reunião. Sim. E, eventualmente, para algumas pessoas que vêm desse viés técnico, isso suga muito as pessoas. Tipo, elas não conseguem entender como se preparar para uma reunião, assim como elas conseguiram se preparar para poder, cara, entregar uma linha de código, um projeto, fazer um commit, seja lá qual for a demanda técnica dele ou dela, sabe? Sim. Então, número 1, nossos problemas não são tão diferentes assim, e eles deveriam coincidir com os problemas de negócio. Número 2, essa cobrança deveria ser natural. Então, poder reportar, dizer, apontar sobre as entregas do time não deveria causar tanto incômodo como no geral causa. E acho que a gente pode começar por aí. Sim. Tipo,
na perspectiva de negócio, o que eu entendo, e às vezes a gente é taxado muito por só querer resolver o problema de negócio, tipo, a qualquer custo, mas o problema é que, cara, existe uma empresa e essa empresa precisa atingir resultados através de tech. E a pergunta vem de negócio num contexto de, cara, tenho esses objetivos aqui para bater, a gente vai bater ou não. Basicamente é tão simples quanto isso. E aí, tipo, eu acho que um ponto que falta muitas vezes e que isso acaba virando um problema, essa pergunta dolorosa de como tá o time, vamos bater a Sim. entrega ou não, é que parece que às vezes negócio e tech não falam a mesma língua. E, Excelente ponto. e aí, tipo, um ponto que eu queria que tu contasse um pouco de o que tu aprendeu tanto em consultoria quanto como quando tu executou esses cargos, né, tipo, em empresas diretamente, né, não como consultor, é, existe uma linguagem, tipo, sei lá, um conjunto de métricas, uma forma de explicar as coisas que ajuda essa conexão com o negócio funcionar melhor e tu ter uma resposta mais objetiva sobre como tá o time? Vamos lá. A resposta é muito contextual, mas tem um grupo de coisas que precisam acontecer independente do contexto. Acho que a gente pode pensar assim, quase que dizer que temos um framework, mas a resposta Aham. dentro de cada uma das dimensões desse framework, desse modelo mental, podem variar de acordo com o tamanho da empresa. Eu já tive time de 3 pessoas e eu já tive time de 120 pessoas. Hum. E a maneira como você organiza esses times, a estrutura organizacional vai também ditar um pouco da linguagem que você traz para a comunicação, precisa reconhecer se você está num contexto mais formal, corporativo, barra relacional, versus um contexto mais objetivo de entrega. Aí eu tô dizendo que, tipo assim, realmente a comunicação do corporativo e da startup é diferente e começa por reconhecimento dos padrões. Sim. Então, uma vez que eu entendi qual que é esse contexto, né, qual que é a linguagem vigente, quais são as terminologias, quais são os jargões, se a gente falar startupês dentro de uma corporação, eventualmente o RH vai olhar para mim com a cara de assim, André, o que você está falando? Não te entendi, tal. Então, acho que parte primeiro desse lugar de entendimento, compreensão, capacidade de leitura de ambiente e tudo mais. Eu sempre gostei muito disso, sabe? Tipo, esse é um negócio que eu fiz muito bem, de chegar no ambiente e fazer a leitura. Tipo, quem tá aqui, o que tá acontecendo, tudo mais. Para estabelecer essa linguagem comum, que é o teu ponto de partida. Assim. É muito comum que as pessoas se comuniquem do jeito que elas preferem e não do jeito que a pessoa que tá do outro lado da comunicação precisa. E aí acho que tá o primeiro erro sobre comunicação, que é isso. Tipo, é subestimar que a comunicação tem que partir de um lugar de compreensão de quem recebe a comunicação. E não da Sim. minha preferência. Cara, se a gente começar a falar jargão de tech, do jeito que a gente sempre faz, num contexto que for fora do contexto de tecnologia, acabou, nossa comunicação caiu por terra. É, então, tentando estabelecer esse framework do que seria essa comunicação, né? Cara, contexto, entendimento do ambiente. Segundo aspecto, né? Entender os incentivos. Em consultoria, a gente falava muito dos porquês ou de qual eram os fatores que eram os incentivos naturais das pessoas. Uhum. E a gente costumava representar isso por um iceberg. Por que, que o exemplo do iceberg, trazer esse paralelo do iceberg era muito interessante? Porque só tinha 20% dessas motivações intrínsecas que você realmente conseguia ver, que a pessoa ia expressar verbalmente para você. Uhum. Os 80%, cara, você vai ter que realmente ir atrás e procurar e entender. Deixa eu dar um exemplo prático disso, né? Às vezes a pessoa vai falar com você assim, não, mas é que a gente tem que construir isso aqui. Aí você vai perguntar, mas por que a gente tem que construir isso aqui? Né? Porque, cara, o mercado inteiro tá fazendo, não sei o quê, não sei o quê. Aham. Isso aqui é uma grande tendência, viu o relatório não sei da onde, tudo mais. Eu falei assim, tá, mas por quê? O mercado tá fazendo, mas... e por que que o mercado fazendo isso faz sentido pra gente? Fala, não, é porque a gente precisa estar bem posicionado nesse segmento, a gente tem que estar na vanguarda. E aí, cara, você vai procurando, e a gente usava vários métodos, mas assim, o mais simples dele é perguntar por que 5 vezes, assim. Aham. Se você conseguir chegar em 5 respostas do porquê, muito provavelmente você saiu da superfície.
E aí, no final das contas, você descobria que o bônus da pessoa estava atrelado àquela entrega. Era tipo, esse tipo de coisa. Acontecia muito, muito, Sim. muito. Cara, eu tenho uma tática, dependendo quando eu vou construindo assim, um nível de intimidade Já te vi fazendo isso. com o nível de intimidade que eu construo com a pessoa, que eu olho pra ela, tipo, não sei desligar o despertador desse Até relógio. hoje, esse negócio toca Eu aqui. olho pra Todas as vezes ela, que a gente tá gravando. eu olho pra pessoa no grão do olho dela e pergunto: qual é a tua meta? No que tá, quais são, cara, as KPIs do teu bônus? Eu já te vi perguntar, mas me dá real, gente. Assim, É, tipo, por que que a porque, gente precisa cara, fazer isso fica aqui? uma baita história de um negócio que o cara fica te cobrando, sendo que, cara, qual é a tua meta, tá ligado? O que tu precisa entregar que a gente entrega? Tipo, como tech, né? Na cadeira de tech, inclusive, é importante esse gancho que tu trouxe de compreender o contexto, assim, tipo, cara, que negócio é esse que eu tô inserido? Qual é o objetivo? Porque aí, geralmente, pô, tem um drive, tipo, tem um objetivo da empresa, tem um objetivo do VP, tem um objetivo do diretor, tem um objetivo desse gerente comercial que está falando contigo da plataforma que tu constrói de um produto interno específico. Todo mundo tem meta nessa cadeia de decisão e tem essa em manter a empresa na vanguarda, que é uma coisa que todo mundo fala. Que aí, beleza, parece ser o que se justifica a tomada de decisão. Aí desce para a meta de todo mundo e tu precisa na cadeira de tech. E aí, mas não é meu problema, eu tenho que pensar em tech. Cara, tech só vai servir e só vai importar se resolver o problema dessas pessoas Exato. todas. Então, tu precisa aprender a compreender esse contexto para a tua resposta de como é que tá o time tá relacionada a solucionar o problema dessas pessoas, tá ligado? Exato, exato. E aí, nesse sentido que eu digo que existe um framework, ele vai se adaptar às condições, que é o que você literalmente acabou de falar, né? Então, assim, tem um contexto da empresa, você precisa entender. Não adianta você chegar numa startup e se comportar como se estivesse numa corporação ou vice-versa. Uhum. Tem os incentivos da empresa e das pessoas. Então, existem camadas para esses incentivos. E Sim. chegar nos níveis de ter clareza do que motiva as pessoas a fazerem o que elas estão fazendo é importante, sim. Sim. Não importa se você está em tecnologia ou não. E o terceiro aspecto, aí é realmente a percepção de valor. É entender, cara, nesse lugar que a gente trabalha aqui, o que que é valor? Porque senão você vai lá, tá enfurnado na sala do time de tecnologia, cara, marretando o teclado, escrevendo código, quando não é isso que é percebido como valor lá fora. Tua empresa é uma empresa de varejo, você precisa. Tua empresa é uma empresa de setor imobiliário, você precisa alugar metro quadrado. Então eu preciso entender que a tecnologia que eu estou construindo precisa habilitar metro quadrado alugado, Sim. precisa habilitar a venda de roupa infantil, precisa habilitar aquele negócio que acontece na ponta. Então, esse tripé de contexto, realmente capacidade de entender as motivações e incentivos, tanto institucionais como individuais, e percepção de valor para que a minha tecnologia construa para suprir isso e resolver qual que é o problema que engloba essas três dimensões. Aí eu vou trazer para o meu contexto. Startup de 100 pessoas, a corporação de 5.000 pessoas, o que que essas três coisas significam naquele contexto? Para mim, para conseguir reportar e dizer, cara, como é que o time está e responder de maneira adequada, eu preciso dessas três coisas, tá? Sim. Para conseguir pensar. Que não são triviais, claro. Não, não. E não são nada técnicas. Tipo, não Não é são, sobre não são. tecnologia, no Aí caso. no fim das contas você vai chegar numa resposta de que você precisa refatorar o legado. Mas você Sim. só vai fazer isso se isso responder às três coisas que a gente acabou de falar. De fazer sentido nesse contexto, das pessoas realmente entenderem que aquilo está alinhado com os incentivos da companhia e consegue entregar alguma coisa que é o valor que é Uhum. percebido naquela empresa. Assim, tipo, tem que ser fundamentado nesse tripé. E esse tripé pode ser dito, e a gente pode usar termos diferentes para descrever ele, mas assim, vai ser muito parecido em vários contextos que você está. Né? Sim, sim. E num gancho de contexto, uma coisa que, quando eu tava pensando nesse roteiro, eu fiquei curioso de te perguntar, é tipo, cara, dia um, tá? Tu, no teu contexto, tu saiu de uma startup e foi para uma corporação listada na bolsa. Tá. No teu dia um, tu chegou lá, tu sabe que tem vários produtos que vão ficar na tua mão, tu sabe que existe um time, tu sabe que tem, já tinha provavelmente um Sim. BP rodando e que tu precisaria assumir isso. Tipo, o que tu faz no dia um? É, cara,
Eu sou muito adepto de fazer duas coisas e desde que eu entendi a importância disso, todos os lugares que eu passei eu fiz. É, eu montei uma matriz de integração, eu já explico rapidamente o que isso significa, e eu fiz um plano de 90 dias. Essas duas coisas, Uhum. qualquer transição de função que eu tenho, eu tento fazer isso ou algo parecido com isso. O que que é essa matriz de integração? Junto com o pessoal de RH e com o meu diretor, a pessoa que me contratou naquele momento, eu montei uma lista de todos os stakeholders, as pessoas-chave que eu fosse ter interação na janela dos próximos 12 meses, que precisasse saber da minha existência, que eu precisasse saber da existência deles ou delas, e que eu explicitamente perguntei o que que era sucesso para essa pessoa naquele ano. Sim. E eu perguntei explicitamente para essas pessoas como que eu poderia ajudá-las. Eu descrevi para que eu estava chegando naquela companhia, o que eu sabia e falei o que eu não sabia. Perguntei essa pessoa o que era sucesso para ela e perguntei a ela como, com isso que eu te dei de informação agora, você acha que eu posso te ajudar? E eu anotei isso. E eu, explicitamente, quando eu fiz o movimento do Iguatemi, eu acho que eu falei com umas 20 pessoas e que, à primeira vista, você vai falar assim, André, por que que você foi falar com a pessoa de visual merchandising do shopping? Tipo, a pessoa que faz parte de trade marketing. Tipo, cara, É. materiais que estão expostos no shopping, telas, ativações, essas coisas. Por quê? Porque historicamente tinha um problema de atribuição de mídia e que eu sabia que eventualmente isso ia bater em tecnologia. É, Então, assim, tiveram várias conversas que eu tive que à primeira vista talvez não são óbvias, mas quando você vai para a segunda camada de Uhum. motivações dessas pessoas, entender que tinha muita, é, cara, muita trava, muita coisa que acabava batendo em tecnologia, saber esse contexto e que eventualmente essa não era a minha prioridade zero, e aí eu já, no plano de 90 dias eu vou falar um pouco sobre priorização, mas tinha coisas que estavam no horizonte depois dos 90 dias e que eventualmente eu ia ter que trocar com essa pessoa e era bom que ela soubesse que eu já existia. Então, acho Uhum. que tem essa questão relacional, porque eu estava numa cultura bastante relacional. A cultura do Guatemala é entendida, uma cultura forte, mas uma cultura bastante relacional, assim. E aí me adaptei àquela realidade. E o segundo elemento, né, já que você perguntou do dia zero, é realmente o plano de 90 dias. O que que o André consegue entregar em 30, 60 e 90? Eu não estou falando simplesmente diagnosticar, eu estou falando Aham. entregar. Qual que é o problema que eu consegui resolver em 30, 60 e 90 dias? Não importa o tamanho da empresa que você está, tem problemas que se encaixam nesses três Uhum. horizontes de tempo. Ai, mas eu tô numa grande corporação, não sei o que, não sei o que. Cara, tem um probleminha do diretor, do teu time, da pessoa que reporta para você, de alguém que tá na tua redondeza, que você vai conseguir resolver nesse horizonte de tempo. Às vezes é fazer uma análise, uma planilha, uma projeção, ajudar alguém a fazer um orçamento. Às vezes é fazer um favor para alguém mesmo, não necessariamente resolver um problema teu, mas é mostrar capacidade de geração de valor Sim. nessa primeira janela. Isso tem a ver com questão de credibilidade. Isso tem a ver com entender a cultura e a burocracia do lugar que você está. É testar mesmo. Cara, e se eu pegar isso aqui e fazer, sem pedir a benção para ninguém, porque, cara, eu tenho essa caneta aqui, eu consigo fazer. Será que eu consigo levar essa iniciativa adiante? Então, isso vai, no primeiro mês, te ensinar muito sobre qual que é a velocidade de movimento da própria organização e quanto você vai ter capacidade de execução ali dentro versus capacidade de delegar e demandar outras pessoas. E, eventualmente, com 90 dias, você deveria ter entregas que você consiga se orgulhar e defender a tua própria credibilidade para conseguir coisas maiores. Uhum. Eu tenho exemplos em todas as transições que eu fiz onde é, isso, no horizonte de 90 dias, já me deu mais espaço na minha cadeira. Tipo, eu ganhei mais escopo. Sim. Tem gente que não gosta disso, né? Particularmente no meu caso, foi muito positivo porque ao final de 90 dias eu tinha coisas entregues que me permitiram aumentar o tamanho da minha cadeira e da minha responsabilidade ali dentro da companhia. E para mim isso foi muito produtivo, porque aí me permitiu endereçar os problemas que eu já tinha mapeado com as pessoas com quem eu conversei, Ah, que aí se tornaram o meu roadmap de 120, desculpa, de 12 meses. Então, o exercício de fazer a matéria de integração, conversar com todo mundo, entender os incentivos e objetivos de todo mundo, me permitiu construir rapidamente o backlog de 90, mas também já ter backlog para 120 dias e já iterar ele. Então, de certa forma, não precisaram me dizer o que fazer,
porque além de alinhamento, obviamente, com a minha liderança direta, eu já tinha proativamente uma lista muito grande de iniciativas, de projetos, de interesses das pessoas que eu tinha construído. Sim, Então, isso sim, ajudou sim. bastante. E tipo, pra gente completar o ciclo, na minha visão aqui, de como tá o time, faltaria só o reporte de entrega mesmo, de Sim. tipo, o que que tá acontecendo no dia a dia, porque eu acho muito relevante o que a gente já falou, de compreender o contexto realmente, entender o que é sucesso, é uma boa definição, como tu usou, tipo, o que é sucesso para esses stakeholders que eu me relaciono, depois tu consegue demonstrar o que está priorizado nesse teu plano de 12 meses, 90 dias, 12 meses, tipo, tu te compromete com algo, Perfeito. mas como tu reporta e dá segurança daí no dia a dia, porque, tipo, a, a, tu te comprometer com algo e tu demonstrar o que está priorizado, vai tudo na conta da tua credibilidade. Uhum. E depois tu precisa reforçar essa credibilidade no Sustentar dia ela a dia, com a realmente entrega. entregando. Aí só entrega resolve. Aí, eu sei que no Iguatemi, o grande projeto que tu tocou, tu demonstrava muito com o Dual Track, assim, tu tinha uma fala muito legal sobre como o Dual Track resolveu o problema ali de demonstrar, assim, o que tá acontecendo, mas aí eu queria que tu usasse alguns exemplos de, tipo, ferramentas, Sim. metodologias, seja o que for, que, tipo, ajudam a demonstrar que o time está entregando, porque geralmente o time está entregando. Sim. Eu nunca conheci um time de tech que tipo, o negócio tivesse reclamando, aí o negócio geralmente está reclamando, mas que negócio está reclamando e o time de verdade não tá fazendo nada, tá ligado? Geralmente o time de tech tá fazendo às vezes tá A fazendo uma coisa coisa errada, errada. mas a galera tá esforçada e Sim. fazendo alguma coisa, tá Bom, ligado? bom ponto, bom ponto. É, cara, vamos lá. Mais importante do que o framework perfeito, é importante que você tenha algum framework. Eu sempre falo isso. Sim. E se você gasta muito tempo procurando o modelo perfeito, você vai perceber que todo modelo tem falhas. Aí eu falo modelo de gestão ágil, aí pode ser qualquer uma dessas coisas. Ah, eu prefiro Scrum, eu prefiro usar só Kanban, eu prefiro, cara, usar Balance Scorecard para poder montar o reporte. Aí eu não vou me prender a dizer que tem que ser o modelo A ou o modelo B, mas é importante que você tenha um modelo estabelecido que atenda às demandas e que comunique bem no teu contexto. Uhum. Então, se a tua empresa, cara, trabalha com a dinâmica de reportes mensais, olha para a frequência dos reportes que existem e entende, cara, como que eu posso compatibilizar aquilo com a realidade do time. E eu gosto de dar o exemplo do Guatemi porque a gente tinha uma dinâmica de duas velocidades lá dentro. A empresa como um todo, e por olhar muito para o ciclo do varejo, tinha reportes trimestrais, tinha orçamento anual, eram janelas de tempo grandes, dado o contexto que a gente tinha, porque a gente tinha um projeto para entregar uma migração em 4 meses. Uhum. Então, se eu deixasse para reportar o que estava acontecendo no final do trimestre, qualquer desvio de curso, qualquer coisa que eu precisasse corrigir, cara, estava fadado a dar errado. Então, primeiro partiu por reconhecer e estabelecer esse padrão. E aí chegou um momento que a gente falou assim, pô, a gente tem duas velocidades aqui. Então, talvez eu precise criar uma engrenagem no meio. E aí acabou sendo, tipo, o meu papel ser essa engrenagem de compatibilizar a comunicação dos dois níveis. De maneira prática, a gente estabeleceu um modelo que a gente tinha reportes semanais com o time de desenvolvimento, porque isso supria a necessidade do time de ter feedback rápido, de conseguir interar, de colocar o dual track para rodar. Então eu tinha iteração e eu conseguia colocar as coisas na frente de usuários e clientes internos para ter feedback o mais rápido possível. Então o ciclo semanal foi o que foi saudável para fazer ali. Eventualmente a gente teve algumas oscilações de fazer a cada 2 semanas e tudo mais, mas nesse caso a gente se beneficiava de com o mais rápido possível a gente conseguisse colocar as coisas na frente dos clientes, mas eu tinha que sim montar um reporte corporativo que ia para a reunião do comitê executivo mensal. Uhum. Então, o que que eu fazia? Cara, eu fazia já num formato que facilitava eu juntar as 4 entregas, os 4 slides lá que eram apresentados, e levar eles num nível que era palatável para o Comex. É, e o que que é esse nível? Assim, alguns cuidados você tem que tomar. O time, internamente, precisa de métricas de esforço.
tem que ter a percepção de progresso no dia a dia. E aí, eventualmente, vão entrar algumas coisas de gestão ágil que vão demonstrar que as coisas estão andando. Ah, pô, os cards estão andando, a gente está Aham. controlando o IP. Eu tenho um bom fluxo de trabalho das entregas para ver que esse esforço está sendo despendido e o time está colocando energia nas entregas. Só que não só entregar coisas é importante, mas também entregar a coisa certa. Então eu preciso de uma visão um pouco mais macro, de métricas de resultado, de outcome, a gente pode dar o nome que quiser, mas aí eu estou falando de métricas que se relacionam diretamente ao negócio. Nesse caso da migração, eu tinha que fazer gestão orçamentária. Uhum. Então eu precisava ver que as tasks estavam sendo entregues, que o checkout estava sendo construído e tudo mais, mas eu precisava ver quanto por cento do meu orçamento eu tinha cumprido até aquele determinado período, porque, cara, meu investimento ele era finito. Então eu também acompanhava essas métricas de investimento que tinha sido aplicado naquele projeto. Isso também era importante. E aí, posteriormente, eu fui tendo métricas, por exemplo, de taxa de conversão. Conforme eu fui subindo a aplicação para produção, eu tinha métricas que estavam diretamente ligadas ao negócio. Era a performance da plataforma que estava sendo colocada. Então, a gente ia lá e media tempo de carregamento do site, e várias coisas que estavam vinculadas ao business. Então, é uma composição de métricas que reporta e leva em conta a cadência, a frequência e qual que é a comunicação adequada para os fóruns onde você vai ter que defender o teu projeto, a tua iniciativa, apresentar o teu time, expor o teu time, e tem que cumprir um papel de alimentar o próprio time, mas também se conectar com o negócio. Então, tempo importa, frequência importa, linguagem importa, mas também equilibrar essas métricas de esforço e de resultado também importa para você ter um reporte adequado. Eventualmente, você sendo o executivo responsável por isso, você vai ter que ser essa liga. Porque Uhum. pode ser que o teu time não te acompanhe nos reportes executivos. E o executivo que está lá também não vai aparecer no dia a dia. No Iguatemi eu tentava criar sinergia o máximo possível e quando eu podia trazer diretores e a alta diretoria para as reuniões, que o time apresentava resultados, obviamente que isso demandava um esforço alto, porque eu tenho que preparar o time para apresentar coisas para o nível executivo. A Uhum. gente sabe que se você assume que isso vai dar certo, é a forma que tem sucesso. Colocar o dev e um diretor executivo de uma empresa na mesma reunião, cara, são duas linguagens e realidades completamente diferentes. Por isso que eu falo que o executivo de tecnologia que está no meio tem que cumprir esse papel de ser a liga entre esses dois mundos. Assim. E minha resposta sempre passou muito por aí e, consequentemente, ao longo do tempo, treinar pessoas para fazer isso também. Então, meus líderes de tecnologia gradativamente foram tendo exposição e foram assumindo um pouco mais essa responsabilidade na minha ausência também. Sim, sim. Eu acho que, pra resumir, tipo, se eu tivesse que tentar, cara, dar uma única dica de como reportar bem como tá o time, separar entre métrica de esforço e resultado é algo. Tu conseguir ter conscientemente explicar o que é esforço e o que é resultado E a é composição muito disso, assim, é importante, importante. assim. Porque, tipo, só pra gente garantir que tá todo mundo na mesma página, terminar uma feature e colocar ela em produção é esforço. É esforço. Não tem nada de resultado gerado. Perfeito. Resultado gerado é quando o usuário usa essa feature, ela funciona, A ela gera adoção dessa resultado. feature, cliente pagando por ela, taxa de conversão. Porque aí, tipo, entra no reporte do CTO, para dar um exemplo muito objetivo de tipo, esforço, terminamos essa feature. Resultado, essa feature já está sendo usada por X% da base e gerou tanto de Sim, faturamento. Isso é, tipo, transacionou tanto de faturamento, seja o que for. sim, Isso é um reporte de tech falando de resultado. sim. E aí tu consegue ganhar mais credibilidade, e aí é um ciclo positivo, para tu começar a priorizar mais o que tu quer e às vezes o cara de negócio nem precisar perguntar para ti como é que tá o time, porque ele tá vendo o resultado sendo gerado o tempo inteiro. Sim, perfeito. Cara, você me fez lembrar, só para dar um exemplo, assim, que acho que é didático dessa construção. E o pessoal me questionava, tipo, em algum momento, quando a gente estava fazendo esse projeto de migração no Guatemi, a gente trouxe taxa de conversão como uma métrica para o time de tecnologia. Aí você fala assim, você olhou para o marketplace e você assumiu a bucha de colocar a taxa de conversão como uma métrica do teu time? Sim, eu achava muito importante. Por quê? E aí, coisas que derivaram disso. A taxa de conversão é a composição tanto da experiência na navegação do e-commerce, Uhum. quanto do catálogo de produtos, quanto da qualidade dos produtos que estão ali, quanto da profundidade da grade. Tinha vários fatores que tinham a ver com
nesse contexto de marketplace, né? Hunting, farming, comercial, montagem de catálogo, que não estava estritamente vinculados ao nosso time. Só que colocar a taxa de conversão como incentivo do meu time fazia com que meu time começasse a olhar funil, começasse a olhar disponibilidade de produtos. Aí chegou um ponto que a gente acionava o time de catálogo e falava assim, a grade está quebrada. Não tem tênis tamanho 42 e 42 é o mais buscado. Nossa, consegui ver que o meu desenvolvedor parou para fazer uma query no banco para ver que o tamanho mais buscado era tamanho 42 e ver quantos 42 tinha disponível e levantar isso como uma hipótese de que a taxa de conversão estava caindo, que quando a pessoa chegava, o funil estava morrendo na página de seleção de tamanho, porra, eu achava genial. Assim, não foi um negócio absurdo que eu fiz, mas foi assim, simplesmente alinhar incentivos dos times que estavam vinculados à entrega. Perfeito. E aí você organicamente vai começar a ter essas conversas. Obviamente dá mecanismos, você tem que instruir o time sobre isso. O primeiro raciocínio das pessoas é focar no delas. Mas quando elas entendem que o escopo é maior e que a gente está todo mundo alinhado numa direção, as coisas vão melhorando. Boa, então não existe paz na cadeira de CTO. Não, mas existe método, diria. É isso. Esse foi mais um TechSovers Podcast. Não esquece de deixar o teu like, de comentar aqui tua opinião sobre esse assunto, papo cabeça discutido. E seu time, tá bem? E o teu time? Responde aqui no comentário como tá o teu time. É isso aí, pessoal. Valeu.